Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre parei com as limpezas emocionais e porque comigo não deu certo, não funciona, não vai, não adianta. Então, vamos lá. Eu vou falar de alguns desafios que podem acontecer, né, no processo dessa limpeza emocional, no processo do seu autoconhecimento, tá? É claro que vale ressaltar que varia de pessoa para pessoa. Varia, cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem suas crenças, sua forma de lidar com essa limpeza. Então, você vai ter resultados diferentes. Mas eu vou aqui partilhar alguns desafios que eu encontrei no meu processo para ver se ajuda, se contribui no processo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu apresento em todos os vídeos aqui para vocês uma ferramenta de EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito, o objetivo de limpar, transmutar as energias, as emoções reprimidas ao longo da nossa vida. Esse é o propósito da ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Limpar, transmutar as emoções que reprimimos ao longo da nossa vida. Todos os dias a gente está reprimindo emoções, essas emoções vão para o corpo, criam o caos, criam doença, distorce a visão de mundo, trava toda a vida, tá? Cria o caos em nossa volta, faz a nossa visão de mundo ser completamente distorcida da realidade, do que está que nós somos em essência mesmo, tá? E eu fiz um vídeo passado só para acrescentar sobre as palavras e essa limpeza emocional, você vai ver o quanto você está distante da sua real natureza, tá? Eu lembro, eu fiz o último vídeo sobre palavras e a gente acaba verbalizando aquilo que a gente não está sentindo de verdade. E mesmo que esteja sentindo, não é tão real, tão verdadeiro quanto a gente imagina que seja. As nossas emoções, elas estão ali, elas precisam ser purificadas, transmutadas para a gente encontrar, se deparar com a nossa verdadeira natureza. Então, para você ver o quão estamos distantes da nossa verdade, da verdade absoluta que nós somos, tá? Então, vamos lá. Eu começo pelos desafios que nós temos no processo de limpeza. E o que mais? O que eu coloquei aqui primeiro? Ah, tá. Você vai, logo no começo, você vai se deparar com muitos entulhos energéticos emocionais. Então, esses entulhos, essas energias, você vai acabar se perdendo. É como se você abrisse a porta de um quartinho da sua casa. Sabe aquele quartinho da bagunça? E você resolve um dia a porta do quarto e limpar esse quarto, tirar tudo. Então, é a mesma coisa, tá? No seu inconsciente é a mesma coisa. Você vai abrir a porta do seu inconsciente, você vai se deparar com muitas emoções, com muitas energias, e vai dar uma sensação de cansaço, de desânimo, vai vir com pensamentos para você parar, que não dá certo, vai vir um monte de pensamentos negativos. Pode parar, não vai dar certo, não é isso. É como se tivesse são resistências para você não ir, não chegar à sua essência, à sua real natureza. E a mesma coisa quando você olha para o quartinho bagunçado. Você abre a porta e vê aquela zona ali, desculpa a expressão, mas você vê aquela bagunça ali, você fica desanimado. Você não sabe por onde começar a limpeza do quarto da sua casa, no quartinho de fundo, no quartinho da bagunça. Entende? É a mesma coisa, tá? E aí você tem que ter muita cautela, muita paciência e persistência, entende? E aí é a hora que você tem que se apegar ao seu propósito mesmo. Qual que é o seu propósito desse autoconhecimento, entende? E aí você tem que se apegar a ele e continuar. E aí você vai limpando. Qual é a primeira cena que vem para sua mente? Ah, é a cena do trauma que eu tive com fulano. Aí você pega essa cena, limpa essa cena. Tem pessoas que ao limpar uma cena, a mente já vai trazendo uma outra. A hora que vier trazendo a outra, você anota, entende? Anota cenas. No decorrer do dia a dia, se vier uma cena que você lembrar, vai anotando e deixa ela de lado, sabe? E aí você reserva 1 hora só por dia para fazer essas limpezas.
Aí você vai limpar essa primeira cena, vai sentir que está em paz, que você vai verbalizar aquilo para você, você vai ficar tranquilo, vai dar o perdão natural para essa pessoa. No dia seguinte, você pode voltar nessa cena, falar dela de novo. Ah, eu estou bem, estou em paz com essa cena. Entende? Você vai trabalhar cena por cena. Estou em paz com essa cena. Aí você vai para outra, entende? É como se fosse, você fizesse uma fila indiana de situações que você vai limpar. 1 hora por dia, reserve apenas 1 hora por dia, tá? E vai limpando essas cenas sem, sem aquela data de final, sabe? O final, eu quero o fim disso, eu quero receber logo meu dinheiro, eu quero ter harmonia na minha família, não aguento mais. Sabe aquela ansiedade em querer terminar? Tira isso, porque enquanto estivermos aqui, a gente sempre tem limpezas, algo a ser curado, sempre. A gente tem experiências dessa vida e de vidas passadas, de muitas outras, tá? Só para dar um desânimo mesmo. Mas é por quê? Só de você limpar essa vida, as experiências que você tem dessa vida, sua vida já vai melhorar muito, muito. Pode acontecer de vir cenas de vidas passadas também, pode acontecer, mas anote, deixa reservado e reserve 1 hora por dia e vai limpando cautelosamente. Não conseguiu zerar uma cena num dia, passe para outro dia e volte de novo nessa cena até zerar. Como eu disse, o zerar você vai se distanciar da cena, ela vai ficar pequena, vai perder a cor e você vai sentir paz, tá? Muita paz ao falar sobre essa cena, tá? Então vamos lá. Aí, quando você se depara com essa bagunça, esse acúmulo de energias do seu inconsciente, você tem que se apegar ao seu propósito inicial. Qual que é o seu propósito de autoconhecimento, dessas limpezas? Se apegue a isso. O meu foi me libertar do sofrimento, da minha vida estava travada, entende? Estava muita trava, não ia de jeito nenhum. Dinheiro não vinha de jeito nenhum, um emprego não conseguia de jeito nenhum. As portas estavam completamente fechadas para mim. Eu entrava num e na semana, no mês seguinte, eu era mandada embora. Era uma situação caótica que eu vivi. Eu falei assim, não, eu tenho que ir para cima. Então eu fui e me apeguei ao meu propósito inicial e não parei mais, entende? Não parei mais. E aí foi a hora que comecei a encontrar outros desafios, tá? Então, cansava, falava, eu não aguento mais, sabe? Quando a gente fala, eu não aguento mais essa limpeza, mas eu tinha que fazer, eu tinha que pagar o preço, eu tinha que fazer isso. Ou eu fazia, ou eu padecia, ou eu morria na praia, como eu escrevi aqui. Sabe quando a gente faz e morre na praia e vive continua no sofrimento? Ou eu fazia aquilo, ou eu fazia as limpezas, ou eu continuava no sofrimento, de chantagem, sendo chantageado por pessoas, chantagens emocionais, porque as pessoas fazem chantagens emocionais para nós, que mais? Sendo vítima das minhas escolhas e das minhas emoções, porque essas emoções negativas, elas fazem escolhas para nós e escolhas de dor. Essas emoções negativas, elas têm inteligência própria, vontade própria, e fazem a gente escolher algo que a gente acredita que vai ser bom, mas vai ser só para o nosso sofrimento. Então, eu começava a pensar nisso, não, eu tenho que continuar. E continuava com o processo, entende? De limpeza. Às vezes eu parava um tempo, uma semana, dava uma descansada, aí eu voltava de novo para as limpezas emocionais, porque o caos em minha volta continuava, sabe? Quando tinha muita briga, desentendimento em minha volta, começou a ter muita briga, eu falei, não, eu tenho que continuar. Aí eu continuava fazendo as limpezas emocionais, entende? O que mais? O outro desafio é que você precisa aprender a reconhecer as suas emoções, tá? Elas serão seu guia, dar nome a elas, lidar com essas emoções, a sua intuição será seu guia. Então, quando você abre uma cena, olha para ela, você tem que observar a emoção no seu corpo, a identificar a emoção, dar nome a ela. É uma pontada no coração, é uma sensação de tristeza. Então, logo no começo, é desafiador você dar nome, finalizar essa limpeza, parece que não acaba nunca. Eu teve situações de cena que eu limpava, eu não dava conta em 1 hora, eu tinha que deixar para o dia seguinte. Eu parava e não, eu estou cansada, entende?
Aí eu deixava para o dia seguinte, porque aquele quartinho bagunçado, você está visitando o profundo do seu inconsciente. Emoções que estão ali guardadas há anos no seu inconsciente, entende? Você está lidando com traumas emocionais guardados há muito tempo, que você nunca mexeu naquilo, entende? Então, para você visitar isso e olhar isso, você tem que aprender a lidar com essas emoções, tá? E saiba aqui, qual que é a origem? Quem nós somos? A paz. Esse é o ponto final. A paz, a harmonia, o amor, a alegria. Essa é o ponto final da limpeza. Você tem que sentir isso, a harmonia no corpo, quando você olha para a cena, tá? Esse é o ponto final, a harmonia, a paz, tá? Aí, a hora que você sentiu a paz, olhou para a cena, muitas das vezes no dia seguinte ela vai se descolar, ela vai sair, você vai sentir que não passou por ali, entende? Tamanha a limpeza que você fez em você mesma, tá? Aí, que mais? Reconhecer essas emoções nas cenas que estão limpando. Onde está a carga? Ah, tá. Nessas cenas que você está limpando, o outro desafio é saber aonde está a carga emocional acumulada. Muitas das vezes, ela pode não estar naquela cena de dor que você viveu traumática. Essa carga emocional, ela pode estar escondida em outra situação que você não faz ideia. O que que é carga emocional acumulada? É você abrir uma cena e despencar a chorar. Aí você desanda a chorar. É a hora que está saindo, está limpando. Você vai começar a falar da cena e aí você começa a chorar. O EFT, ele vai estacando, ele vai dissolvendo essa vontade de chorar, sabe? Mas vai, quando você estiver sozinho com você mesmo, abrir uma cena sem nada a ver com aquilo que você imaginava de dor, vai estar em uma outra situação, você vai chorar muito. No meu caso, foi uma experiência, como eu tinha muitas situações de dor na infância, eu encontrei o acúmulo de emoções negativas em músicas infantis de escola. Então, eu ouvia uma música de apresentação de escola, eu chorei horrores, eu ficava limpando, colocava música para ouvir e ficava limpando. Eu ouvia essa música umas 50 vezes, entende? E chorava, compulsivamente, compulsivamente. Por isso que eu falo para vocês. Vocês podem encontrar, limpar, fazer as emoções, limpar as cenas de dor que você tem, mas muitas vezes o acúmulo de emoções pode não estar contido dentro dessa cena. Elas têm vontade própria, elas são muito inteligentes. Elas vão se esconder em outros lugares. No meu caso, se escondeu nessas músicas infantis. Eu ouvi umas 50 vezes. Hoje, eu tenho que fazer força para lembrar dessa música. Porque antes, quando eu lembrava, me doía o coração. Entende? Essa é a minha experiência. É onde a carga emocional acumulada negativa estava escondida. Entende? Para vocês deve ser uma outra experiência, deve estar escondida em outras cenas de dor que você viveu. Entende? E quando você limpa, no meu caso, eu limpei essa música umas 50 vezes. Antes eu ouvia e vinha aquela vontade, um nó na garganta de choro. Hoje eu não lembro mais da música, Ursinho Pimpão. Eu tenho que fazer força para lembrar, entende? E eu dou risada, entende? Tamanha a cura que fez. Essas cargas emocionais na música que estavam para mim, elas são imãs, elas são energias de baixa frequência, energia de tristeza, de culpa, de medo. Elas são de baixa frequência. E elas têm vontade própria, elas vão fazer escolhas, faziam escolhas para mim. Então, elas faziam escutar, fazer, ou assistir novelas de carência, de rejeição, de dor, entende? Então, essas emoções, elas têm vontade própria, elas fazem escolhas para nós. Aí eu limpei não só essa música, acho que teve outras, né? Mas acho que não. Mas o que eu quero dizer é que essas emoções acumuladas, elas podem estar ocultas no seu inconsciente em situações e cenas que você viveu que você não imagina que seja, entende? Então, vai limpando uma vez por dia essas cenas de dor que você tem e escute, aprenda a ouvir, ouça, ou, ouça, aprenda a ouvir
a sua intuição. A sua intuição será seu guia, tá? A intuição é aquela uma vontadezinha leve, suave, que vem lá no fundo, dentro de você, e aí vai limpando uma vez, uma cena por dia, você vai ver aonde você vai chegar. Os milagres podem acontecer na sua vida, tá? O que mais? Carga emocional acumulada, você vai chorar muito, você vai se deparar com situações que não imaginava que estava acumulada, porque elas, nas dores de trauma que você fala sempre, ela pode estar suave, mas aí você vai procurando uma outra situação, ela pode estar ali, sabe? Cheia de carga emocional, cheia de dor, cheia de energia de baixa frequência, de vergonha, de medo, de tristeza, de carência, tá? O que mais? Ah, tá. Outra situação de desafio que pode acontecer também é você pode se deparar com cenas onde você pode sentir muito, mas muito medo, sim. Eu lembro que eu estava limpando uma vez comigo, uma vez, várias vezes, mas essa eu gravei, meu braço todo se arrepiou de tanto medo que eu tinha, tá? E aí eu fui para cima, eu fui tocando nos pontos e fui falando. Meu braço arrepiado, minhas costas arrepiaram de tanto medo que eu senti. Então, vocês vão sentir muito medo, são emoções. A base do nosso inconsciente, gente, de emoções é culpa e medo. Então, vocês vão se deparar com muito medo. Pode vir pensamentos de medo, você pode ouvir vozes falando com você, porque é sombras, mas você pode ouvir falando com você, pare de fazer isso não dá em nada, pode fazer piada, você pode ouvir vozes, vá limpando, 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 não para na cena, não para. Se você quiser parar naquela hora e deixar para o dia seguinte, porque você se cansou, e fica, ai, deixa eu dar um tempo, aí você volta na cena, tá? Volta, não para. Porque essa hora, quando tem uma expressão que eu ouvi, barreira do terror, sabe? Essa é a hora que você está indo além daquilo, indo para o profundo do seu inconsciente, tá? Então, você está indo além. Eu lembro que eu estava fazendo as limpezas e eu estava entregando para o terapeuta, para a terapeuta. E no meio do processo, eu lembro que à noite veio um pensamento, um sonho dizendo: pare agora com essas limpezas. Entende? Porque eles têm vontade própria, eles não querem se dissolver, são energias, são só energias, tá? Pare agora com suas limpezas. No dia seguinte, eu tinha um atendimento com a terapeuta, aí eu liguei para ela, né? Eu falei chorando para ela: olha, eu quero parar com as limpezas, chorando. Eu quero parar com as limpezas. Eu tive um sonho, pediu para eu parar com as limpezas emocionais. Ela, Rose, para com isso, você sabe o que que é? E eu não estava entendendo o que eu estava falando, porque eu já tinha limpado antes, né? Aí você já sabe o que que é, são energias, elas têm vontade própria, elas estão falando para você não parar, não pare. Aí eu fui limpando, aí eu fiz o processo com ela até o final. Só que depois, quando terminei com ela, eu fui fazendo outras situações, fui me deparando com outras situações. Aí eu encontrei situações de vida passada, entende? Mas aí eu fui para cima, aí eu perdi o medo. Aí, a hora que eu não tive mais medo nenhum, o medo se dissolveu assim, ó, entende? É isso que eu estou te falando. Quando você ressoar no seu ouvido, pare com essas limpezas. Elas não adiantam de nada. Não está melhorando em nada a sua vida. Nada vai, sabe? Quando vier esses pensamentos, não para, continua. Você está limpando o seu inconsciente. Todas as emoções negativas que você vem armazenando há muito tempo estão no seu inconsciente. Tá? Você está limpando a raiz do problema. E aí você vai ver a sua vida se modificar completamente. E se ela não se modificou ainda, é porque você precisa limpar mais. Você precisa limpar mais. Você está com medo. O medo é a base das emoções de toda a humanidade que está no inconsciente. Tá? Se você tem medo, vai para cima, não para. Porque é a hora que você tem que limpar. Qual que é o final que eu sempre falo? É a harmonia, é o amor, é a alegria. Você vai estar num bem-estar, você vai se sentir bem-estar aqui nesse mundo, você vai encontrar o seu propósito de vida, você vai estar alinhado. Quando você encontrar umas músicas de louvor, de músicas que você gosta de ouvir, cantar, principalmente voltado ao todo, ao divino,
a divindade, a Deus que está dentro de você, você for cantar essa música, você vai se sentir preenchido de amor, alinhado, seguro, confiante, entende? Esse é o final da limpeza. Final, entre aspas, tá? Porque enquanto estivermos aqui, a gente sempre vai ter se deparar com situações. Aqui é uma escola da vida. Mas o seu inconsciente vai estar grande parte já curado, entende? O que vai sobrar dessas limpezas emocionais? A sabedoria de você ter passado por aquilo. Só a sabedoria e o entendimento e a paz. Você vai poder contar todas as suas experiências, partilhar suas experiências com a humanidade como um todo. Ele vai te dar o propósito, né? Eu não sei qual é. Aí você vai poder partilhar a sua experiência, mas sem dor, só com amor e com gratidão. A gratidão de estar aqui, vivendo nesse planeta, a gratidão de poder entregar a sua experiência, partilhar a sua experiência com as pessoas. Tá? É isso que vai sobrar. A paz, a alegria, o bem-estar, a segurança, a confiança. Não tem mais pensamentos negativos em estar fazendo o que está fazendo, entende? Você pode continuar fazendo o seu trabalho, no seu trabalho mesmo, só que com mais confiança, com mais entrega. Tá? A sua mente vai estar, como diz o Eckhart Tolle no livro dele, vai estar sempre no agora. Sempre no agora. Você vai estar fazendo o que está. Você vai fazer o que precisa ser feito. Você pode muitas vezes ser instruído. O que é ser instruído? O Eckhart Tolle fala no livro dele, ele fala assim, veio uma vontade de sair da minha cidade, da minha cidade, e morar para uma outra cidade, porque aonde eu estava eu não conseguia trabalho de jeito nenhum. Aí veio um impulso nele, entende? E aí a hora que ele foi, por intuição, ele mudou, entende? Para mim é de uma forma diferente, para você vai ser outra. O que eu quero dizer? Você vai ser instruído, guiado por algo maior, entende? E aí você vai entregar aquilo que você veio fazer, de fato. Você vai ser um instrumento do amor de Deus para muita gente, tá? Fazendo aquilo que você está fazendo, seja trabalhando no banco, trabalhando na padaria, trabalhando no posto de gasolina, trabalhando em portaria, trabalhando limpando rua, seja o que for, você vai ser um instrumento de amor de Deus, do divino, do todo, da fonte, tá? Esses são os desafios que você pode se deparar com as limpezas emocionais. Não é fácil, você vai se deparar com energias que são resistentes, então você tem que ir para cima, você tem que tirar esse medo. A hora que você ultrapassar a barreira, aquela barreira de maior medo, que você vai se deparar com isso, tá? Todos se deparam. Você vai se deparar, a hora que você se deparar com isso, se você for para cima e começar a limpar mesmo, não quero saber, eu vou limpar. Eu senti muito arrepio nos braços, nas costas. Depois que eu me deparei com isso, acabou. Acabou, acabou mesmo. Não tive mais. Aí eu fui limpando, limpando, limpando. Tive essa experiência com o terapeuta, que vem o sonho à noite, entreguei para ela, e aí fui limpando, limpando. E aí, quando você ter pensamentos, todos os pensamentos que você tiver, anote todos eles. Anote os pensamentos de medo, anote os pensamentos de culpa e vai limpando os pensamentos que você tem. Pegue uma hora por dia, limpe esses pensamentos. Olha, mesmo que eu veja esse pensamento, eu me perdoo, me aceito, profundo e completamente. Limpe os pensamentos, entende? Isso que é limpeza emocional. É você limpar todas as questões emocionais que você tem guardada dentro de você, tá? O meu foco do meu trabalho é trabalhar traumas, emoções, experiências negativas que vivemos e que bloqueiam o nosso processo aqui, a nossa expansão de consciência aqui, em vivermos nesse mundo mais em paz. Aí você fica muito mais em paz, muito mais seguro. Você vai ouvir, vai ver as notícias e não vai sentir tanto temor. Você sabe que você está alinhado, você está seguro, você está com o todo. Ele vai estar te guiando. Esse é o seu guia maior, entende? Você vai ser instruído, entende? Então, nada de mal, você está protegido. A sua frequência vai se elevar, você vai estar muito bem em paz com você mesmo. Mas, volto a dizer, não você não vai ficar sorrindo o tempo todo. Vai ter momentos que vai chorar, vai se entristecer, mas você sai rápido dessa situação, entende? Você sai assim, rápido, você não fica muito tempo. No dia, você passa um momento assim de chateado, fica mais chateado, mas no dia seguinte está assim, naturalmente, naturalmente, entende?
E é isso que eu falo, aí você vai limpando. Não utilizei só a ferramenta EFT, eu sempre falo, utilizei o Ponopono também. O Ponopono é uma ferramenta maravilhosa que tem o mesmo processo. No começo, para mexer, você começa a fazer as limpezas emocionais, o Ponopono vai criar esse mal-estar também. Vai te dar insegurança, as coisas podem não acontecer como você espera logo no começo, pode ter discussões, briga, logo no começo que você vai estar mexendo no seu inconsciente, entende? Logo no começo, abrir aquela portinha do quartinho escuro e mexer naquilo vai criar um mal-estar no comecinho, entende? Pode te assustar um pouco, porque são só energias de baixa frequência. Isso, encare isso, são só energias de baixa frequência, energia de medo, de culpa, que pode ser resistentes. Elas têm inteligência própria e vontade própria. Você só tem que ir para cima disso. Você é a consciência infinita. Você é o amor em essência. Você é um instrumento de Deus. Você é o amor por natureza. O seu corpo é revestido de amor. O seu corpo é revestido de alegria. O seu corpo é revestido de paz. Quanto mais limpeza você fizer em você, mais a saúde vai restaurar no seu corpo. Mais você vai estar restaurado de muita saúde, de muita alegria, de muita paz. Você vai sentir o seu corpo o primeiro a receber os benefícios dessa limpeza. Você vai notar a paz no seu corpo refletido, porque as emoções estão nela, ocultas nela, tá? Aí você vai perceber a saúde se restabelecendo, tá? E aí você vai notar que esse é o caminho, a verdade e a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. E a gente vai se falando. Tchau, tchau!